Amanhã, meu amigo, sexta-feira, é dia da marreta descer. Em Belo Horizonte tem aumento de passagem de ônibus. E tem vereador tentando barrar a medida. Vereadores da Câmara Municipal estão colhendo assinaturas para um projeto de resolução que quer impedir o aumento no preço das passagens do busão em 70 centavos em BH. 14 votos favoráveis são necessários para abrir o processo. O projeto foi apresentado ontem, um dia após a prefeitura anunciar aí a faca descendo para os ônibus de BH. A passagem vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,25. É um ajuste de 16,6% na tarifa. Em justificativa para o projeto, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, afirma que o aumento previsto é ilegal, pois o valor acima de R$ 5,00 não foi previsto na lei orçamentária anual. Por se tratar de um projeto de resolução, o texto tem outra tramitação na casa. De acordo com o regulamento interno, nesses casos, uma comissão especial é formada para analisar o texto antes da votação em plenário. Para a aprovação, são necessários 21 votos. O aumento já anunciado para começar a vigorar na sexta-feira agora, o Gabriel vai ter que correr atrás para conseguir as assinaturas necessárias para colocar o projeto em pauta. Lembrando que mesmo com o aumento posto, esse projeto pode ser aprovado e ele pode ser derrubado. A gente, aliás, já teve situações semelhantes em Belo Horizonte no passado, de aumentos anunciados e depois um recuo posto aí, e aí tem que fazer aquele ajuste, aquela coisa toda. Agora, a gente recuperando a informação que trouxemos ontem, as concessionárias recebendo 512 milhões de reais em subsídios. O subsídio vai até março, né, Carol? Se não me engano. Vai até março, então tem dinheiro para ser pago ainda para as concessionárias. Aliás, tem mais crédito previsto nesse orçamento 2024 pela prefeitura. Se não me engano, são mais de 300 milhões de reais. Mas um aumento vem ainda e podia ser maior. Segundo a prefeitura, esse aumento podia ser maior. Vai ficar em 70 centavos justamente por causa do subsídio. A frota de ônibus sendo renovada em Belo Horizonte, a gente tem até influência fazendo álbum de figurinha com os busões, né? Tente achar os ônibus. Foram 440 ônibus anunciados para comporem a nova frota aí de BH. Alguns já foram entregues, na verdade, a grande maioria já foi entregue. Você já está vendo o ônibus rodando aí com a numeração atrás. Esse é o ônibus 001 de 440 e por aí vai. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. É um caminho longo a ser seguido quando a história é o transporte público em Belo Horizonte. Isso nós nem estamos falando do metrô, hein? Porque pode vir ainda anúncio de aumento para o metrô. Amanhã é o último dia útil do mês, na verdade penúltimo, né? Porque tem um sábado ainda, mas assim, sexta-feira real oficial é o dia que as repartições estão encerrando seus trabalhos e pode vir anúncio ainda de aumento para outro modal em BH, que é o metrô. E eu te pergunto, querido ouvinte, tá valendo esse aumento no ônibus? O metropolitano também vai aumentar? Teve aumento, a Cienfra anunciou ontem aumento para o metropolitano. O táxi lotação também. O táxi lotação vai aumentar. Gente, virada de ano é sempre isso, aqueles anúncios safados que chegam de aumento. Fato, tem que reajustar mesmo. Tem que reajustar o IPCA, tem que reajustar a economia, aquela coisa toda, renovação. Mas e o serviço melhora? E 2024 está melhor para o transporte público? E eu não estou falando só de busão, não. Com a palavra a nossa audiência, né, Carol? Com a palavra a nossa audiência. Quando a gente fala em ônibus, né, Lucas? A gente sempre bate muito nessa tecla aqui, mas é porque é um grande fator dentro do tema mobilidade urbana que tem vários pilares. Então a gente fala de ônibus, a gente fala de metrô. E a gente fala também dos outros veículos, os carros, né, particulares de passeio que circulam pela cidade. Então, quando a gente fala em mobilidade, mobilidade é essencial para qualquer cidade, para que tudo, né, ande bem, para que flua. A gente precisa pensar, então, nessa questão do transporte público, porque é o principal pilar. Aí eu falo transporte público, né, colocando aqui no mesmo balaio aqui o ônibus e o metrô. A gente precisa pensar em qualidade para que a gente tenha fluidez no trânsito de maneira geral. A gente sempre fala disso aqui. Cidades desenvolvidas, as pessoas andam de transporte público porque é um transporte de qualidade, que atende bem. Nem vou dizer que é barato não, porque tem muitas cidades em que o transporte não é barato, mas ele é muito eficiente. Então, quer dizer, a gente precisa ter a eficiência, precisa ter o conforto e precisa ter um motivador para que as pessoas achem vantajoso sair dos carros para irem para os ônibus ou para o metrô. Começa por aí. Quando a gente fala em aumento da passagem, a gente até esperava, né, Lucas? A gente falava que pelo tom que foi
dito pelo prefeito, não, nós não vamos deixar a passagem chegar a R$7, mas assim, a gente sabia que ia ter aumento. Mas tem o subsídio, aí o subsídio, quando terminar, sabe o que vai acontecer? Novo pedido de subsídio. Provavelmente um pedido maior do que a gente já tem. Sim. E aí tem as contrapartidas. Se não obedecer, né, a quilometragem, a fiscalização. Eu, sinceramente, acho que a fiscalização precisa ser mais eficiente. 15 milhões não receberam as empresas por deixarem de cumprir aquelas contrapartidas que nada mais são do que obrigações previstas em contrato desde sempre. Desde que o contrato é contrato, aquilo já estava previsto. O ônibus tem que ter manutenção, o ônibus tem que passar no horário, tem que ter ônibus à noite, enfim. Mas foram colocadas como contrapartidas para o recebimento do subsídio. Então, Lucas, é uma situação assim, não adianta a gente lutar contra o aumento, porque está posto. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse pedido, né, da Câmara de Vereadores. Mas a situação eu acho que não é nem ficar lutando contra o aumento da passagem, porque isso parece que a gente vai ter que conviver e mesmo assim pode, a gente sabe, cair numa decisão judicial também, numa judicialização do caso. Mas é a gente continuar cobrando a qualidade. Ninguém quer pagar mais caro, mas já que é para pagar caro e para pagar por fora um subsídio que é dinheiro nosso também, então vamos focar na qualidade. O ônibus está passando vazio que eu digo assim, não precisa ser né, vazio, mas confortável, não é mais uma lata de sardinha. A manutenção está em dia, o pneu não está mais careca. Tem ônibus noturno? Quantas horas ou quantos minutos você fica no ponto esperando pelo seu ônibus? Aquele sistema de GPS está funcionando? Quantas linhas você precisa? Quanto tempo você demora para se deslocar até em casa? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado. Não vamos pagar caro, mas a gente quer o melhor transporte público. E isso, infelizmente, ainda não acontece. Trazer umas informações aqui. Eu falei 440, são 420 novos ônibus que devem ser adicionados até dezembro na frota. Grande parte já foi entregue. O prefeito, em um café da manhã com a imprensa esse mês, falou em 500. Esse número não chegou ainda. O oficial são 420. E trazer informação aqui, estou lendo a matéria da Raquel Gontijo no portal do Hoje em Dia, que ela fala em um repasse de 392 milhões às concessionárias previsto para o ano que vem. Isso além dos 512 milhões que vão até março em subsídio para as empresas. O recurso complementar aprovado na Câmara Municipal faz parte da lei orçamentária, está prevista para o ano de 2024. Com esse aumento, gente, do ônibus em BH, passando para R$ 5,25, Belo Horizonte se torna a capital da região sudeste com a tarifa de ônibus mais cara. E aí a gente entender realmente se isso é convertido em serviço para o cidadão. Por enquanto, eu tenho minhas dúvidas.